Oi, eu sou a Alane. Oi, eu sou Milena E eu sou Yasmin. e nas quartas-feiras nós transitamos. Hoje vamos transitar sobre o medo que te limita. O Pesado esse. medo. Pesado, mas vai trazer uma lição, um ensinamento, né? E medo, né? Faz parte, é inerente à vida humana. Se você vive, você tem medo também. Porque já iniciando a temática falando de medo, eu quis aqui trazer para a gente descrever o que significa, né? Medo, o que é medo. É aquela sensação desagradável, desencadeada pela percepção de perigo, e aí a gente já consegue entender também que o medo, ele tem a via de ajudar, nos proteger mesmo. Olha, tem um perigo aqui, corre, faz alguma coisa. Também Uhum. ele é definido como um instinto de sobrevivência. Pode nos fazer evitar. Já no questionamento, a gente já pode começar falando um pouco de medo em relação a vocês têm algum medo e qual seria ele. Se vocês quiserem também hablar, né? Exemplificar e dizer, eu tenho medo disso. Alguma coisa que vocês tenham medo. É interessante essa questão do medo, viu? Me fez refletir. É muito Eu tenho ensinamento, alguns ter medo. medos. Eu acho que, na verdade, Tenho todo alguns mundo vai ter, né? medos. Consegue, Sim. é só para refletir em relação a. Eu tenho, todos nós vamos ter, mas assim, eu já vou iniciar falando um medo que eu tenho, e que acho que é comum para todo mundo, mas eu tenho medo de perder as pessoas que eu amo. Isso é um medo. E aí, vamos lá, quem mais tem medo? Uhum. Tem medo de quê? Vamos. Vamos expor, é? Isso aí. Eu tenho Às medo de vezes pode ser medo de barata. barata, É um menina. Também medo. tenho medo de barata. É, Ai, muito pavor. Eu não consigo. Ai, gente, só de pensar. Não consigo. No crack, e tipo assim, que eu vou pisar nele, ela vai fazer crack. Nossa, que horror. Uh, não consigo. Barata É, aqui, ou ela morre alguém matando, ou ela morre com o inseticida, ou eu preciso de algum objeto assim para bater nela à distância, porque senão. distância. E aqui, infelizmente, gente, ela morre, tá? Eu não sou barata friendly, eu não vou colocar ela num potinho e soltar ela do lado de fora, porque realmente não dá. Se ela entrou na minha casa, ela sabia o risco que ela estava correndo. Ai, meu Deus. Dá a casa pra ela, amiga. Não, quase isso, né? Há essa possibilidade também, entendeu? De dizer assim, meu amor, pode ficar. Beijinhos, tá? Aqui é o quarto, pode ficar à vontade e ir embora. É, se ela trouxer a família, então, hein? Aí já é dela. Não tem nem papo. Foi tomada de você. Igual os portugueses tomaram a da gente. Enfim, se chega um monte, né? Eu acho que, se pensar de animal, meu medo é o quê? Porque o medo é bem abrangente, né? Mas de serpentes, né, menina? Cobras. Eu tenho muito medo de barato ser um nojo. Porque eu acho que não tem como você prever. Então por isso que eu tenho medo. Sim. E não tem diante da cobra, assim, tipo, você vai fazer o quê? Né? Se você for tentar fazer alguma É. coisa com ela, ela pode te atacar. Ela pode te matar, né? Sim, e eu não vou atacar ela de Não, volta. eu piorando a situação, né? Ela pode te matar. Meu Deus. Posso morrer. Mas eu sou assim mesmo, eu tenho Ai, medo gente. mesmo. Não quero nem chegar perto de ambientes que elas estejam. Eu corro. Falando de medo, falando sobre os nossos medos internos que a gente tem, seja de um animal, seja de algo na nossa vida, seja de se colocar em situações, quando a gente fala do medo, o medo que te limita, a gente está falando também de quantas vezes a gente deixa de fazer coisas, ou começar algo novo, ou fazer algo, ou tomar uma decisão importante na nossa vida por conta de medo. Medo do novo,
medo do que vai acontecer, medo porque talvez a zona de conforto, apesar de ser um lugar que não sai nada de lá, é muito confortávelzinho, bonzinho, eu já sei aqui como é que funciona tudo, por quê? Porque eu vou inventar de vai que der errado. E aí a gente pode se ver dentro dessa situação e dessa armadilha e se sentir meio que paralisado mesmo. E aqui eu trouxe alguns, né, que a gente pode citar, falando até de sentimentos e emoções. Eu acho que a gente tem muito a progredir ainda. A pandemia, ela veio, eu acho que já tinha muito essa coisa, todo mundo estava vivendo a sua vida, dentro da sua rotina, e o seu caos. Aí veio a questão da pandemia e veio muito um boom para mostrar realmente, e as pessoas começaram a rasgar e falar mesmo de medos, das situações difíceis, e até buscar ajuda psicológica mesmo. Mas alguns medos que podem nos limitar, né, quando a gente fala de limitações, eu posso citar aqui como o medo de errar, o medo do julgamento das pessoas, e aí se eu tenho medo desse julgamento, eu não me coloco, eu deixo de fazer algumas coisas, eu aguardo sempre a aprovação desse outro para poder fazer qualquer ação, o medo de se expor, porque também, e está entrelaçado com o medo do julgamento. Ai, mas se eu me expor, o que vão pensar? O que é que alguém pode falar? Medo da rejeição, né? Essa coisa de você sempre. E é um discurso que eu escuto muito hoje em dia, nessa geração mais jovem, que é essa coisa de. Não, antes, e ontem eu estava conversando com os amigos, ninguém sabe não, tu sabe se vai dar certo? Então, antes disso, a gente já, corre logo. Então, muito esse movimento que acontece e a gente muitas vezes se limita mesmo dentro dos É nossos uma medos. ansiedade antecipatória que coloca, né, esse limite, assim, de não, se Isso mesmo. acontecer isso, que vai dar muito errado, se a pessoa me magoar, e aí eu vou ficar coração partido, eu vou ficar triste. Também escutei recentemente uma amiga falando, né? Eu não quero namorar enquanto eu não terminar a faculdade, porque não quero que nada mais tire o meu foco. E assim, realmente faz sentido, mas e se acontece a situação, né? Como a gente falou no. Foi o episódio passado? Enfim, episódio retrasado, de amor e paixão, né? Que é uma coisa que a gente não controla e tudo mais. Aí você vai fechar para experiências e para viver relações por medo de você não conseguir, enfim, focar em alguma coisa, ou por medo de dar errado, por medo de ser magoado. Às vezes nem isso, Exatamente. né? De relação, mas de como acho que foi você que falou, né, no início, né, o medo do novo, né, das novas experiências, de se arriscar, medo de falhar, né? Medo de falhar, medo de fracassar. Então, se eu tenho esse pensamento, eu não vou fazer, porque vai que eu fracasso, e se der errado? Mas a gente nunca vai saber, a questão de trazer essa reflexão hoje aqui nesse episódio você não vai saber se você não tentar. E a vida é feita dessas coisas, né? De erros e acertos. Não deu certo, não funcionou aqui, então vamos tentar outra via, outra coisa. Existe um mundo de possibilidades. E quando a gente fala de medo que limita, é essa coisa que o medo tem. Ele tem o seu valor, ele é importante sim para nós, mas assim, quando a gente deixa a vida ser guiada pelo medo, a gente perde de vivenciar e de até crescer mesmo. Crescer no autoconhecimento, crescer na vida, até mesmo em outras vias, em área profissional, em tudo, porque é aquela coisa da gente gostar de o que é seguro, né? A gente, não, aqui tá seguro para mim, eu não vou me arriscar. Eu não vou chegar do nada, eu dei o meu emprego, vou pedir demissão amanhã e vou conseguir outro. Quem me garante? E aí tem várias e várias questões que vêm dentro desse contexto e que nos limitam mesmo e nos deixam ali. Não vou. E aí o tempo passa, porque é aquela coisa, né? Se tem algo que a gente não tem como recuperar hoje, não existe a maquinazinha do tempo para você entrar e recuperar, é o tempo. O tempo tá passando, passa. Não querem.
E muitas vezes a gente, dentro desse contexto, se deixa. Não, não quero, não vou me arriscar, não vou entrar por essa via. É melhor. Aqui tá confortável, aqui tá tudo muito bem, mas quando a gente, de certa forma, avança e vence esses medos, aquela coisa de vai com medo mesmo, a gente consegue enxergar e ver que vale a pena, que muitas vezes funciona e dá certo, e se não der, tá tudo bem, você pode recomeçar e refazer e recriar, né? Não se limitar e não colocar esse medo como algo realmente o rei assim da minha vida e ficar nesse lugar. Eu acho que já abrindo uma pauta aqui também em relação a que eu achei muito interessante, a coisa de se colocar como vulnerável, né? A coisa da vulnerabilidade, ela pode ser uma saída para vencer os medos, porque quando você está vulnerável, você está aberto para o que vier. E aí você tem a possibilidade de se reconectar com você mesmo e ter coragem para enfrentar muitos medos. Só que essa coisa de falar é bem fácil. Todo mundo tem a sua história de vida, tem as suas dificuldades, os medos e coisas difíceis que enfrenta todos os dias. E grande maioria das vezes não é tão fácil, porque quando um coleguinha ou alguém de fora vem, mas coragem, enfrenta. Mas uma questão que eu queria abrir aqui muito se fala nessa coisa de tem que ter coragem para enfrentar os medos, mas onde a gente encontra, né? Onde é que a gente consegue encontrar essa força motriz mesmo para avançar? E aí eu jogo para vocês. Se vocês conseguem, assim, pensar em alguma situação onde, menina, eu tive esse medo, mas a coragem veio de dentro, alguém me deu uma palavra e eu fui. Algum, Uhum. algum testemunho. Eu acho que depende muito de qual medo a gente tá falando, né? Por exemplo, eu falei do meu medo de barata. Mas se eu tô sozinha em casa e aparece uma barata, e, e aí, gente, a gente pode usar a barata como uma metáfora, né? Mas enfim, se eu tô sozinha em casa e aparece uma barata, e eu preciso lidar com aquilo, né? Eu não vou deixar a barata entrar dentro de um Isso. móvel que depois eu não vou conseguir tirar e ela vai colocar os ovinhos dela lá. Então, eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu vou tentar pegar algo que tá ali para resolver a situação e eliminar a barata ali da minha vida. Né? Vou jogar um inseticida nela, vou bater nela com a pá, vou fazer alguma coisa. Então, eu tenho essa reação. Diferente, obviamente, se tiver alguém ali que possa resolver a situação da barata para mim, eu vou chamar alguém, porque eu não quero chegar perto dela. Mas, se eu tiver que resolver sozinha, eu vou resolver, porque algo precisa ser feito. E tem situações em que a gente não consegue, né, encontrar essa força, essa coragem, né? A gente pode até tentar buscar isso quando a gente vai pensar em medos, enfim, de outros aspectos, a gente pode se questionar, né? Ok, eu vou me relacionar, mas e se acontecer isso? E se acontecer não sei o quê? E se... Tá, mas é tudo em si. Tá tudo num possível futuro. Quais são as certezas que você tem? Aí você pode se questionar sobre isso, né? O que é que eu tenho de concreto aqui na minha mão? O que é real? É real o meu sentimento? É real que a pessoa diz que sente a mesma coisa por mim? Então a gente consegue fazer essa avaliação, essa análise, né? Do que é real, do que é concreto, do que é verdadeiro. De entender que, né, o e se ele não existe. Então, assim, por mais que a gente fique preso nessa coisa de, mas, eu vou tentar fazer isso, e se eu falhar? Falhou. O que tão de horrível pode acontecer se você falhar? Você vai lá e tenta de novo, porque ninguém é perfeito, todo mundo falha, né? Enfim, até a pessoa que está cobrando de você que você não falhe, ela também falha. Ela pode não dizer para você, mas ela falha também. É verdade. Mas eu acho que o Então, eu maior acho ato que de coragem é esse mesmo, viu, amiga? Concordo com você. Nessa questão da reflexão, assim, pronto, como a Ana estava falando, né? Desculpa te interromper. Essa coisa da pode reflexão. interromper. Uma reflexão oposta, tipo, se a pergunta é
quantas vezes nós deixamos de fazer as coisas, né? De começar algo novo por medo. Mas, tipo, fazer uma reflexão até quando você vai permitir que o medo te impeça de algo novo. Então, a coragem é isso também. É você fazer esse questionamento sobre esses pensamentos, né? É verdade. Que aí você vai conseguir uma certa coragem, tipo, diante desse pensamento de, não, então eu vou tentar algo novo. Porque eu não quero que ele me impeça de todos os âmbitos que eu consiga algo, mesmo que seja novo, enfim. Sim. Mas aí vai dar uma, né, um insight ali. E saber que às vezes a gente precisa compartilhar, né? Porque às vezes a gente tá com muito medo de alguma coisa, e tá muito inseguro, e aí a gente tem alguém, um amigo, um familiar, enfim, uma pessoa em quem a gente confia que passou por uma situação parecida, ou que você acha que pode te ajudar, que pode te acolher, que vai, né, que não vai ser uma pessoa que vai te julgar. E aí você vai compartilha isso, né? Chega para aquela pessoa e fala sobre, nossa, eu estou muito inseguro com tal coisa que está acontecendo na minha vida, ou tal coisa que eu tenho que fazer, né? Às vezes é uma eu preciso fazer uma palestra, mas eu tenho muito medo de falar em público. E aí o seu amigo vai lá e te ajuda, ensaia com você. Então, às vezes, a gente também precisa ter essa coragenzinha de pedir ajuda para enfrentar o nosso medo, né? De entender que a gente não precisa também fazer tudo sozinho, né? Que a gente pode ter Sim, rede de apoio que é importante. é verdade. Muito, muito por essa via mesmo de ajuda e dessa rede de apoio. Falando, trazendo um pouco, falando dessa rede de apoio, né? Eu acho muito interessante. E eu vi uma frase esses dias de uma influenciadora digital falando a respeito de coragem, né? De como ela disse, a coragem feminina é sempre coletiva, porque quando uma mulher se levanta, ela encoraja outras. Eu achei muito, muito interessante, muito bonito, porque, pelo menos no meu âmbito de vida, até hoje, assim, em grande maioria, eu tenho um ciclo de amizade até baixo, eu acredito, conheço muita gente, assim, eu falo com todo mundo, mas, assim, sempre que eu precisei de um apoio em relação aos meus medos, tinha uma mulher ali para me auxiliar e me ajudar. E eu acho isso interessante até no contexto do mundo de hoje, onde muitas e muitas vezes a mulher ela precisa, de certa forma, se impor um pouco mais ali, ó, que tá fazendo as coisas. Mas quando uma mulher é uma coisa, essa coisa da coragem coletiva é interessante porque sempre que uma mulher, eu realmente vejo muito por esse viés. Quando uma mulher se levanta e se encoraja, aí mesmo que as outras estejam com medo de se impor, de falar alguma coisa, de fazer um novo projeto, através dessa pessoa, as outras conseguem, não, vamos se movimentar para isso. E eu achei bem, bem interessante essa fala dela. E falando de medo também, quando a gente fala de medo, de limitações, a gente não tem como não falar de ansiedade, que é quando essa coisa desse medo ele se torna patológico, né? A gente tem um dado, eu trouxe um dado aqui da OMS, que foi divulgado um estudo que coloca o Brasil no topo do ranking mundial de ansiedade, afetando 9,3% da população. E o maior percentual desse público é feminino, né? Por que será? Então a gente já Não tem é aí a verdade. coisa da Essa coisa do por que será, né, menina? por que será que é tanta mulher ansiosa nessa terra, né? Com vários passando e lutando com esses vários medos, porque a gente entende também aqui, a gente sempre deixa claro que o nosso podcast não é algo totalmente direcionado para a saúde mental, mas a gente não deixa de falar a respeito, porque somos profissionais da área, e sempre deixando com todo o nosso cuidado, informando para vocês que se sentir algum gatilho, se sentir alguma dificuldade, para falar com a gente, que a gente pode te auxiliar e te ajudar, te indicar algo nessa perspectiva, mas entendendo também que se você, essas questões de ansiedade mesmo, se você se vê nesse quadro, né, tá vendo que tá passando por limitações, que não está conseguindo avançar. E tem a possibilidade também, porque ainda é
a gente precisa avançar um pouco mais nessas questões de psicoterapia mesmo. Ainda é um serviço um pouco fechado para uma parcela da população, apesar de já ter disponível no SUS, mas ainda a lista é grande, é necessário aguardar. Mas se você tem a possibilidade de conseguir realmente lidar, verificar e ver que está passando por uma situação de ansiedade mesmo, onde você está vendo que não está conseguindo avançar, que está passando por situações onde você vivendo com esse medo, vivendo acuada, vivendo sem grandes perspectivas, você pode ver a possibilidade de buscar a ajuda de um profissional, né? Alguém que possa realmente estar preparado ali para te ajudar, não buscando, correndo atrás em busca de um diagnóstico. Eu preciso fechar esse diagnóstico, eu tenho que entender porque eu tenho ansiedade, e aí tudo vai clarear, tudo vai melhorar na minha vida, mas buscando realmente se autoconhecer, entender como você funciona, questionar os seus pensamentos e buscar ajuda em relação a trazer melhorias, né? Fazer você funcionar de forma muito melhor para que você possa enfrentar os seus medos. É isso, acho que a Alane realmente disse tudo, assim, né? Complementa o que eu estava falando, né? De buscar ajuda, né? A gente precisa, né? Muito assustador a gente ver, né? Essa questão enfim, da ansiedade, do medo na população feminina. Já tiveram outros episódios que a gente falou, né? Sobre essa questão das mulheres, de como as mulheres têm medos que infelizmente são sociais, né? Enfim, pela nossa posição social, por mais que a gente avance muito nas nossas lutas, mas que ainda nós temos medos, né? Que vamos combatendo diariamente, vamos buscando, né? Nos sentirmos mais seguras. Mas achei muito bonito isso que a Alan disse, né? Sobre estarmos unidas, né? Faz uma diferença muito grande quando a gente consegue, né? E quando a gente consegue compartilhar para a gente entender também que aquela outra mulher, ela não é super poderosa. Ela também tem medo, ela também falha, ela também é insegura. Ela tem várias questões que às vezes você também está passando. Então, esse compartilhar é muito interessante, né? Muito rico. É lindo. É mesmo, viu? Diante dessas reflexões sobre o medo, vamos descobrir o que temos de bom essa semana para levar na viagem. Para levar na viagem, esse momento em que indicamos filmes, séries, livros, podcasts, qualquer coisa que a gente sentir ali, que você está precisando, que a gente consegue sentir ouvindo. Quando a gente indica, é para você. Você tem que ver o que a gente indicou, porque é bom. É bom, sempre tem uma lição, uma coisa legal para você ver aí, refletir na sua vida. E aí eu já queria iniciar fazendo a minha indicação, que é uma série, né, série de animação que está disponível na Netflix, que se chama The Midnight Gospel. É pequenininha, eu tava aguardando para ver se tinha outra temporada, mas ainda não aconteceu. Só tem 8 episódios, mas assim, e todos são muito ótimos, mas eu separei aqui o episódio 8, que conta a história de um apresentador num espaço cast, né, que ele visita outros mundos e vai conversando, vai entrevistando pessoas, vai conversando, vai trazendo lições mesmo pra gente dentro do simulador dele de universos, e ele explora muitas questões existenciais, assim, é muito muito interessante, sobre a vida, sobre a finitude da vida e sobre tantas outras coisas. Então, vamos estar disponível lá, se vocês quiser dar uma olhada, você acha, não vou ver todos, mas vê o episódio 8, vê, porque vai ser um afago pro teu coração. Vê com paz, vai de coração aberto mesmo. Só veja. Faz algumas semanas que Yasmin tinha indicado, né?
Aí, Uhum. a Alana está trazendo de novo para você ver a importância de assistir The Midnight Gospel. Vejam, gente. É assim, uma transcendência. Viu? Parabéns, viu, Netflix? Parabéns. Eu estou te parabenizando. Ai. Eu vou dar minha indicação bem rapidinho, tá? Eu vi o tema, né? Aí eu disse, como assim? Preciso indicar isso. Que é Gran Turismo. Acho que estava até disponível no cinema também. Está disponível na Max, no Prime. Eu acredito que no Prime tá para alugar. Tem que dar uma olhadinha. Mas a Max acho que está disponível mesmo. E traz um pouco dessa coisa, né? Do medo. Porque o menino, ele é jogador de videogame, de Fórmula 1. E aí, ele tem a oportunidade de realmente ser profissional. Então tem todo um contexto, né? Que ele estava em casa, e a família, então tem essa coisa, será que a família vai apoiar ele, né? Um jogador de videogame que agora vai ser profissional. E tem essa coisa do medo também, né? Porque tem seus riscos. Então achei muito interessante e bate muito com o tema e tudo que a gente tá comentando aqui sobre. E é algo real, né? Realmente foi uma história real. Então, vão lá, tem muita temática assim, em questão dessa coisa de limites, medo, se a família apoia, se amigos apoiam, questão de relações, tudo, tudo. Então, assim, vale muito a pena, é muito bom. Muito bom, arrasou. Esse filme é muito bom mesmo. Uhum. A minha indicação vai ser uma série. Essa série ela tá disponível na Globoplay e no Prime Video. Se chama The Bold Type. Eu acho que em português é Poder Feminino o nome. Mas você encontra assim por The Bold Type. Enfim, vai estar na descrição do episódio, bonitinho para vocês pegarem. E é uma série que fala sobre 3 amigas que trabalham numa revista em Nova York. É aquela coisa bem romantizada, gente, a vida que, enfim, ninguém tem, entendeu? Mas elas passam por várias coisas, entendeu? Elas, enfim, tem vários dilemas ali da vida adulta, de millennials, né? Tentando fazer a diferença no mundo e as questões pessoais. E como elas se unem para enfrentar os seus medos, né? Eu acho muito interessante, que é uma coisa que parece com a gente, né? Da coisa de assim, uma chega, aí fala de um problema, aí a outra fala de outro problema que tá acontecendo com ela, a outra fala de outro, e elas ficam assim, tipo, compartilhando as questões que estão acontecendo na vida delas naquele momento, né? Enfim, muito boa a série, fica aí a indicação para vocês, né? Ela tinha ficado disponível na Netflix acho que há uns 2 anos atrás, mas a Netflix nunca tinha colocado a última temporada e agora está disponível na Prime com as 5 temporadas completinhas. Então, se você ficou órfão de The Bold Type e não conseguiu terminar de assistir, agora está aí a sua oportunidade. Menina, arrasou. Tá onde disponível? Na Prime. A Alane viu Olha essa aí. série? Ela gostou. É maravilhosa, vixe, Maria. É a prova mesmo, Alane? Eu aprovo, porque, menina, olha, no final de tudo, botou as mulheres, elas vão entregar. Já arrumação de cima, as mulheres pode confiar. Elas que empoderam. Vou dar uma olhada. Elas entregam. Dê uma olhada, irmã, é ótimo, assim. Elas são Muito bom. bem engraçada. É aquela série levezinha pra você assistir, assim, salvando a luz. E não é tão leve não, menina, porque eita, tem aquela força da irmã, é pesado. A irmã passando lá pelas batalhas dela. Sempre tem um drama. Tem uns arcos que são complicados, mas é muito bom. Diante disso, tenho que dizer para vocês que nos sigam no Instagram, Transite Podcast. Nós estamos disponíveis nas plataformas de áudio e também no YouTube. Nos siga na sua plataforma favorita. Se você puder nos avaliar, dê as nossas 5 estrelas. Se você nos escuta pelo YouTube, né? Se você está acessando aí o Transite através do YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal, porque eu sei que você está escutando o Transite e não está inscrito no canal. Então, inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu sempre quis falar isso. Inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações quando tiver um vídeo novo. Inscrevam aí no nosso canal do YouTube, porque tem muita gente que escuta e que não está inscrita. As nossas indicações estão sempre na descrição dos episódios.
Na descrição a gente também coloca aquele aviso que a Lani falou durante o episódio, né? Mas que eu vou reforçar de novo aqui para vocês, que se vocês sentirem algum desconforto ou gatilho ouvindo esse episódio do Transite ou qualquer outro, sintam-se à vontade para entrar em contato conosco através das mídias sociais ou procure a ajuda de algum profissional de saúde mental. Obrigada a você que chegou até aqui com a gente. Até a próxima viagem. Até a próxima. Beijo. Até a próxima, amigos.